Dá para ter alta performance não estando perto? O que eu acredito é que sim, dá para ter uma alta performance à medida que a gente constrói todos os pilares que a gente vem falando até agora, de confiança, processo, ferramenta, uma gestão clara, mas principalmente um alinhamento claro de expectativas. Eu acredito muito que performance é igual a talento menos interferência. Talento é tudo que você tem de habilidades, experiência, interferência é o que atrapalha de entregar resultado. Pode ser problema com pares, falta de treinamento, falta de confiança. Não adianta nada você ter talento nota 9, interferência nota 7. 9 menos 7 é 2. Pegar alguém com talento nota 7, interferência nota 2, 7 menos 2 é 5. Notem, quem tem menos talento, mas muito menos interferência, entrega mais. O grande papel do líder é como é que eu potencializo sim talento, mas como que eu diminuo as interferências que me atrapalham de entregar o resultado. Não cai na besteira ou na armadilha de achar que o remoto vai te entregar o que o presencial te entrega e que o presencial vai te entregar o que o remoto te entrega. Vamos ter clareza do que um entrega de bom, do que um entrega de ruim, do que a gente perde e do que a gente ganha. Ah, mas o home office é pra todo mundo. Não, não é. Se você precisa consertar cano debaixo da terra, se você precisa atender numa agência bancária, se você precisa dar aula para 40 crianças, a noção de home office ela não vai ser muito factível na sua vida. E é aí que a internet entra como um grande concorrente para a mão de obra presencial. É por isso que a mão de obra presencial, para o pequeno e médio empresário, está também tão difícil. Gerenciar um time à distância parece simples. É só criar um grupo de WhatsApp e acompanhar por ali, certo? Não, errado. O home office virou um espelho da liderança e muitos empreendedores não gostaram do que viram isso refletido. Hoje, a gente vai falar sobre um novo desafio de quem empreende: liderar sem o controle visual, mantendo cultura sem o café compartilhado e motivando pessoas que hoje estão através de telas. Eu sou o Felipe Atab e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Eu tô com dois nomes aqui incríveis. Ana novamente aqui comigo, vou reapresentá-la. Ana Tomazelli, especialista em liderança, carreira e saúde mental, fundadora e presidente do IPFEM, com mais de 20 anos de experiência, já impactou mais de 14 mil pessoas e 150 empresas em 12 países. Seja bem-vinda novamente, Ana. Obrigada, já me diverti muito, né? Muito bom. E o outro é o maior headhunter do país, com 1,94 m, Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page no Brasil, palestrante e autor do best-seller Lugar de Potência, com mais de 10 mil entrevistas realizadas, é um dos maiores referências em liderança e comportamento profissional do país. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Você é um cara maravilhoso, é muito incrível ter essa dupla aqui hoje para a gente falar sobre liderar à distância, o novo teste do empreendedor. Muito bom. Antes da gente começar, para quem ainda não conhece, eu faço sempre um merchan no início do nosso patrocinador, o Plaud. Plaud é uma ferramenta de inteligência artificial que utiliza um microfone para gravar absolutamente tudo que está acontecendo dentro da reunião. Ela resume de maneira brilhante absolutamente tudo que a gente está falando, com um resumo executivo perfeito, com mais de 7 horas. Eu tive uma experiência, que eu tive um board consultivo de mais de 7 horas, e esse negócio resumiu em 3 páginas. Isso foi completamente maravilhoso, com todos os pontos que foram discutidos e todos os pontos que estavam em aberto dentro da reunião. Para você que está nos escutando, se você for no @contaazul e mandar na DM a palavra remoto, você vai receber um resumo feito pelo Plaud de toda a nossa conversa aqui do podcast, feito através, tanto a Ana quanto o Basaglia, eu acho que usam no dia a dia. É realmente impressionante e quão bom é essa ferramenta dentro da nossa gestão do dia a dia. Para a gente começar, eu vou ler a pergunta, para a gente começar o bate-papo em si, o home office revelou que já estava escondido na gestão. No final das contas, o problema está no formato de trabalho ou na forma como os empreendedores estão liderando o time dentro da perspectiva do home office? Qual que é a perspectiva de vocês da gestão, enfim, empreendedorismo através do home office, através do presencial? Acho que foi um tema que foi debatido muito no pós-pandemia e até no pré-pandemia. Já tinham empresas que já discutiam isso independente da pandemia. Todo mundo foi forçado, enfim, quase que estar dentro da perspectiva do home office durante a pandemia. E depois algumas empresas voltaram, outras empresas não voltaram. Como é que é isso para o pequeno empreendedor? Como é que é isso na gestão das empresas que vocês estão inseridos? Como é que é essa perspectiva do home office? Como é a dinâmica e que dicas vocês dariam?
Que baita pergunta, começamos já com o dedo na ferida, né? Na ferida. Vamos lá. Acho que o primeiro elemento, e isso vale não só para pequenas e médias, mas eu vejo essa realidade também nas grandes empresas. Antes de falar de trabalho remoto, híbrido, presencial, a gente tem um grande desafio nas empresas aonde não se está muito bem mapeado o trabalho que deve ser feito, a forma como é dividido, organizado e processado. Na maior parte das empresas, o que existe? Existe uma hierarquia com os cargos, quem responde para quem. Na melhor das hipóteses, um job description bem mequetrefe. Agora você pergunta, o que é feito? Como é feito? Que interação que existe é muito pouco mapeado. E por que isso é fundamental? Porque no final do dia, todo trabalho, uma pessoa que é contratada, existe uma entrega a ser feita. A partir daí, como que a gente evolui para que essa entrega tenha eficiência? Você precisa de ferramentas, processos e um modelo de gestão. Antes de ter isso muito claro, falar que você vai ter modelo híbrido, presencial ou 100% remoto, me parece mais como testar a sorte para ver se o que você tem vai funcionar de um lado ou do outro, do que efetivamente ser o santo graal que todo mundo fala, é A ou B. E o desafio também é que parte das discussões aqui no Brasil, elas são politizadas. E hoje, infelizmente, trabalho híbrido, remoto ou presencial é quase como você falar de esquerda ou de direita no Brasil. As pessoas, antes de saírem querendo entender, já vão querendo defender as suas opiniões. Então, voltando ao ponto, eu acredito que não existe uma bala de prata que funcione para todos, mas existe um entendimento claro para que você possa até avaliar o que pode ser feito de maneira mais eficiente. Quer ver um exemplo claro? Na Michael Page, a maior empresa de recrutamento de executivos. O primeiro mapeamento é o que é trabalho síncrono e o que é trabalho assíncrono. Quando você fala, um headhunter me fala do meu time, são pouco mais de 200. Baza, eu quero produzir um material para o nosso cliente de madrugada porque eu produzo melhor de madrugada. Sem problema nenhum. Ele com ele mesmo. Baza, eu produzo muito bem de madrugada, eu vou começar a entrevistar executivos de madrugada. Não, você não vai ligar para casa de ninguém de madrugada. Então eu acho que isso amplia a discussão aqui para a gente começar o tempero. Super legal. Cara, eu acho que uma coisa só para botar um tempero no que você falou, a tríade entre processos, ferramentas e modelos de gestão é super interessante, porque só discutir modelo de gestão não faz muito sentido. Você tem que entender as outras variáveis dentro da operação e brilhante. Assim, eu acho que a politização, a polarização da lógica do presencial versus trabalho remoto, híbrido ou qualquer coisa, é meio ingênuo até se falar, porque na verdade é um dos pilares só. Você deveria estar discutindo uma coisa muito mais profunda. Eu acho que é muito legal que você contribuiu. E para você, Ana? Nossa, eu assino super embaixo. Quero te contar que antes da pandemia, quando a Page salvou a minha vida 3 vezes como executiva, eu trabalhava com fusos muito malucos e os executivos da Page falavam comigo de madrugada, tá? Quando eu precisava. Mas era o cliente demandando. O seu horário não era de madrugada. O seu horário local não estava de madrugada. Exatamente. Então, assim, às vezes vocês estavam viajando e tal. Então, assim, a Page já salvou minha vida umas 3, 4 vezes. E sempre muito nesse lugar, assim, essa noção do cliente, independentemente de síncrono de assíncrono, sempre teve essa coisa do cliente. Eu assino super embaixo, quero fazer algumas provocações, o Otávio já me conhece, às vezes eu peso o clima, tá? Às vezes eu sou uma palestrante desmotivacional. Eu tenho 2 coisas importantes para dizer aqui. A primeira é que eu vi na pandemia, eu já não era executiva, eu tinha acabado de fazer a minha transição de carreira oficial, mas eu dei muito suporte para executivos, porque eu ainda estava muito próxima do mercado nesse sentido. E eu vi empresas que se recusaram a testar home office para liderança 2 vezes por semana. Assim, empresas que resistiram por 20 anos virar em 15 dias. Então, eu costumo dizer que no capitalismo não dá até ter que dar. Também isso é muito importante. Então, para o pequeno e médio empreendedor, para o médio empreendedor, é muito importante ele entender o que é vital. O que não dá até ter que dar. Porque do ponto de vista de custo, por exemplo, pode ser muito interessante ter um time remoto, porque ele não vai precisar imobilizar um dinheiro num escritório, por exemplo. E aí ele pode organizar de uma outra forma. Depois, acho que dessas análises que você fez. Só que a segunda coisa é a conta da produtividade. Não sei se você vai concordar comigo. Mas eu montei uma matriz. Professor é difícil, né? Porque eu fico querendo um quadrinho para escrever. Mas eu montei uma matriz que depois eu posso disponibilizar, que é o seguinte. A gente tem o momento da pandemia, aquele momento duro de tudo fechado, todo mundo em casa. A gente tem uma primeira abertura, mais ou menos, depois a gente fecha de novo e aí a gente tem a abertura em si.
E nessa matriz, então, com essas 4 colunas, mais ou menos, eu montei 3 linhas, que foi a impressão do empregador, a impressão do empregado e o que de fato realmente ali estava acontecendo. Para resumir essa matriz, é o seguinte: o que a gente diz que na pandemia a gente teve uma experiência de home office, a gente não teve uma experiência de home office. A gente teve uma experiência de confinamento, que é muito diferente. Porque o que é a experiência de home office? Eu tenho aqui esse horário de trabalho, eu trabalho na minha casa, ou em algum lugar, ou anywhere office, né? Porque daí também chega uma hora que ficou meio bagunçado. E aí, eu tenho o meu horário, deu o meu horário, eu vou para academia, eu vou ao mercado, eu vou encontrar os meus amigos, eu vou ao cinema, eu vou namorar, enfim. Vou fazer alguma coisa ou vou ficar em casa mesmo. Neste caso, a gente não tinha essa opção. Então, numa experiência de confinamento, já que eu tô aqui, eu vou trabalhar. Então, a impressão do empregador na pandemia, com uma noção de produtividade enorme, ficou esse registro para o empregador de que home office é com essa produtividade. Uhum. Então, é quase um binômio mesmo, uma relação linear bastante direta. Quando a gente começa a abrir, então, a entrar no regime semiaberto, como eu comecei a chamar, quando a gente começa a entrar no regime semiaberto, e depois, quando de fato a gente volta para a experiência comum, ou esse novo normal, como a gente ficou inventando de chamar, essa produtividade não é a mesma, porque a gente não está mais confinado. Aí a gente está na experiência de home office. Então, a principal coisa para o empreendedor é não ter na cabeça o registro da pandemia. Porque esse registro é de confinamento, não é de home office. Então, é construir um novo registro nesse sentido. E talvez uma última coisa que eu acho que para a gente abrir mais a conversa é imaginar a natureza do negócio. Então, eu vejo gente que fala, mas o home office é para todo mundo. Não, não é. Se você precisa consertar cano debaixo da terra, se você precisa atender numa agência bancária, se você precisa dar aula para 40 crianças, a noção de home office ela não vai ser muito factível na sua vida. Então, e é aí que a internet entra como um grande concorrente para a mão de obra presencial. É por isso que a mão de obra presencial, para o pequeno e médio empresário, está também tão difícil. Então, tem alguns efeitos aí. Acho que eu consegui resumir. Boa, muito bom. Basaglia, até para complementar o que a Ana comentou, você já conversou com líderes de basicamente todos os perfis, né? Mais de 10 mil entrevistas, você deve ter conversado com absolutamente todo tipo de pessoa e todo tipo de nível hierárquico também dentro dessa gestão. O que o trabalho remoto você acha que escancarou para essa turma de maturidade dos líderes? O que você tem visto nos últimos tempos das conversas que você tem sobre essa parte de... Os líderes estão preparados para isso? Não estão? O que eles têm conversado um pouco contigo? O que eu acredito é que existem, talvez, do que foi escancarado, que precisa ser melhorado. Primeiro, vamos falar de modelos de gestão. Tá bem. A maior parte dos líderes, até a pandemia, o que acreditavam que faziam de gestão e, na verdade, não era gestão? Eu controlava o horário que as pessoas chegavam, o horário que as pessoas saíam, e se elas estavam demonstrando movimento, não necessariamente a que estavam entregando mais, porque não existia um modelo, na maior parte das empresas, de métricas, de entregáveis. É por isso que muitas vezes tem tanto o incômodo do somebody love, que muitas vezes acaba tendo mais visibilidade do que quem está trabalhando muito. Esse é o primeiro elemento. Depois, o alinhamento de prioridades. Será que está claro para todo mundo quais são as prioridades da área ou da empresa? E aí está cada um puxando, porque eu vejo muitos profissionais bem intencionados que muitas vezes, meu trabalho tanto ninguém me valoriza. Peraí, aonde você está dedicando a sua energia, o seu trabalho é para o que mais importa dentre as prioridades? Então, acho que o primeiro elemento escancarou modelos de gestão que precisam ser melhorados. Segundo ponto, o ser humano ele tem uma tendência de resistir ao novo. Então, à medida que você tem ferramentas antigas e você quer testar no novo modelo, então, por exemplo, agora vamos fazer colaboração remota trocando mensagens por e-mail. Vai dar errado. A ferramenta é horrível para isso. Aliás, vamos combinar que não existe nada mais ineficiente do que e-mail. Que basicamente, é por ordem alfabética do que chega ou por ordem de recebimento. Tá, mas quais são as prioridades? Se meu chefe manda dinâmica... Que junta ali por assunto. E fica por aí, fica nisso. Exatamente a provocação, adorei. E aí, por assunto, dentro dessa dinâmica. Então, acho que do ponto de vista de ferramenta é aqui. E o processo, na parte das vezes, mesmo as pessoas que são muito produtivas, são muito no freestyle. Então, de novo, eu volto no elemento de você ter um entendimento, ainda que você tenha convicção que o seu modelo é presencial e vai continuar sendo presencial,
eu tenho absoluta certeza que quando você olha para esses 3 elementos, você vai ter oportunidade de evolução dentro da entrega. É por isso que quando a gente fala de eficiência, para mim um ponto que eu bato muito é que muitas vezes no Brasil, o bom líder é o líder carismático. É o líder bacanão que está lá com todo mundo. O que eu chamo que muitas vezes até uma pessoa muito talentosa, mas é o líder com 1000 ajudantes. Aquela pessoa que está ali e só está puxando todo mundo, sai um mês de férias, um mês tem uma licença de algo acontecer, o negócio não vai andar. Então a gestão tem que ser olhada de uma forma mais ampla. E a partir daí, remoto, híbrido, presencial, para mim, é o que você vai acoplar para dar mais eficiência e dado com o que você tem de realidade, que sim, para algumas áreas você tem uma disputa de mercado de empresas pagando em dólar e euro que você não vai conseguir competir. Perfeito. Então você tem uma outra complexidade. Posso puxar 2 Por pontos favor. aqui dentro? Quero puxar o ponto da ferramenta e quero puxar a coisa da comparação. Vou começar de trás para frente. Uma coisa que eu tenho falado muito, principalmente para empresários de middle market, é o seguinte. Não cai na besteira ou na armadilha de achar que o remoto vai te entregar o que o presencial te entrega. E que o presencial vai te entregar o que o remoto te entrega. Porque o que eu vejo muito de discussão? Ah, não, mas remoto não muda nada. Continua tudo a mesma coisa. E tudo bem, como um argumento para defender o remoto. Eu digo, não é tudo bem, porque se você assistiu Friends, você vai saber que quem fumava, e a Rachel tentou fumar uma época, para poder ficar mais perto da chefe dela, que quem fuma tá ali no cantinho do cigarro, e muitas coisas são decididas ali também. Que pode ser a metáfora do café, que pode ser a coisa do almoço. Por isso que a gente vê, principalmente entre homens, a coisa do charuto, do clube do uísque, do clube da moto, né? Eu venho de muitos mercados masculinos. Então, do tênis, do isopor, eu trabalhei numa startup que o primeiro cliente da startup foi na turma do isopor do Corinthians, sabe assim? Então, essas coisas acontecem na medida em que a gente vai estabelecendo vínculos presenciais, porque nós somos seres 3D. Nós somos os seres da presença. Então, não cair na armadilha de achar que o remoto vai entregar o que o presencial entrega. Vamos ter clareza do que um entrega de bom, do que um entrega de ruim, do que a gente perde e do que a gente ganha. E a segunda coisa sobre ferramenta é decidir que ferramenta é para quê. Porque o WhatsApp, ele pode ser uma máquina de fax, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho mais de 40, estou com 44, o WhatsApp tem 25, ele não lembra do que eu vou falar agora, né? Para mim, o WhatsApp é uma máquina de fax do lado do sofá. Então, você está sexta-feira vendo um filme, e aí mesmo que você receba uma mensagem do seu chefe assim, é só para não esquecer, segunda-feira, você me responde. Imagina que começa a fazer e cuspir um monte de folha do seu lado, entende? Então, essas separações, elas podem ajudar, inclusive, na saúde mental. Que ferramenta é para quê? Perfeito. Não defendo tanto o e-mail assim, mas dentre os ruins, é o que mais, por exemplo, mantém histórico. Não é? Então, se você precisa pegar ali um registro, prova acessória para a justiça trabalhista, é ótimo. Então, acho que cada ferramenta, fazer um inventário, assim, de para que a gente vai usar cada ferramenta. Eu acho que vocês comentaram coisas muito, muito próximas no sentido de que é sobre gestão, no final das contas, né? O modelo de gestão e a forma que você interage com aquilo muda absolutamente tudo. Para quem está nos escutando, gestão para pequenas e médias empresas ela é super difícil de ocorrer porque normalmente é feito no papel de pão ou é feito de maneira muito intuitiva. E uma das principais formas de gestão começa pela financeira, né? Então a gente está aqui na casa da Conta Azul. Conta Azul é uma ferramenta incrível. Para quem ainda não está usando, use dentro das empresas. Eu, nas minhas empresas, eu uso a ferramenta da Conta Azul e faz uma diferença enorme para todo o time controlar de maneira mais tangível tudo o que está acontecendo dentro da empresa. Se você ainda não utiliza, a Conta Azul está liberando para você um teste gratuito para você, seja acessando através do QR Code ou seja acessando através do link da descrição, você vai ter um teste gratuito da Conta Azul para você controlar seu caixa, emitir nota fiscal e cobrar clientes de maneira automatizada dentro do seu negócio, o que faz uma diferença muito grande, porque independente do modelo que a gente vai escolher gerir o nosso time ou o modelo de trabalho do nosso time, a gestão financeira eu acho que é um pilar muito essencial para absolutamente tudo que a gente está fazendo, porque isso faz com que sobre mais caixa, seja para contratar mais ferramentas, seja para trazer mais processo para dentro da nossa estrutura. Eu queria trazer uma pergunta para vocês mais aberta. Por que tantos empreendedores ainda confundem controle com liderança e como isso reflete no modelo do remoto ou do presencial? Posso começar essa? Por favor. Sabe por quê? As pessoas nunca... Você falou da coisa de politizar, né? Ninguém nunca sabe se eu sou de direita ou de esquerda. Acho que eu falei isso no outro episódio, não foi, Felipe? Que eu sou meio a partidária de Schrödinger, assim. Você nunca sabe. A pessoa funda a ONG, mas ela defende empresário. O que é isso, né?
Eu quero começar respondendo essa pelo seguinte. Tem uma coisa que a gente vem de uma história nesse país de invasão, escravização de pessoas, ditadura militar, etc. A gente tem muita dificuldade com a autoridade, Otávio, no Brasil, assim. A autoridade pra gente é uma coisa muito traumática. Como registro. Por isso que talvez o Basaga comentou que é uma coisa muito mais de o gestor bonachão, amigo de todo mundo. Exato, porque é esse cara que tem mais uma cara de inofensivo, mas esse também é um país que procura pai. É um país que nasce sem pai. E eu tenho uma leitura, digamos assim, antropológica selvagem de gabinete, que a gente ficou muito órfão depois que o Senna morreu. E aí a gente fica procurando pai. Tentamos procurar no esporte, não funcionou, não tá funcionando, porque um tem a voz fina demais, o outro faz sexo com quem não deveria, o outro chega em quinto, sabe assim? A gente não conseguiu mais encontrar, e aí a gente transfere pra política uma busca que já acontecia, mas a gente vira o canhão muito pra política mesmo, pra procurar esse pai. Por que eu tô falando isso? Porque essa busca desse pai, na verdade, aí a psicanalista falando, eu não vou conseguir me conter, é uma coisa muito do controle no sentido de alguém me dá uma regra, pelo amor de Deus. Por isso que as religiões dogmáticas, elas são ainda tão fortes. E aí, a gente não sabe lidar e não tem a maturidade. Só que agora, eu vou falar mal de profissional. Eu vou falar bem de empresário e vou falar mal de profissional. Tem muita gente fazendo besteira também, Otávio. Porque o que aconteceu? Quando a gente entrou aí no regime semiaberto que eu comentei, e aí a coisa meio que começou a entrar nesse novo normal, o que começa a acontecer? Começa a acontecer férias clandestinas, começa a acontecer, você me contrata full time, mas eu pego mais 5 clientes e eu não te entrego, mas é você que paga as minhas contas e eu não te conto. A gente tem o combinado de não passar 30 quilômetros de casa para poder vir para uma reunião, mas eu preciso de você numa reunião, você tá no Guarujá, sabe assim? Então, a gente também, como profissional, começa a fazer besteira e aí essa confiança, ela vai sendo minada. E eu sempre dou o exemplo dos relacionamentos. A gente tinha no passado relacionamentos longevos, casamentos, relações de trabalho, relações com religião e assim por diante. E monogâmicas e longevas. Hoje o que a gente tem? Relações abertas e encurtadas. Então a construção de confiança, eu não estou dizendo que uma era melhor, outra era pior, não. Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou comparando os formatos estruturais. Então hoje a gente tem, você me contrata, teoricamente a gente está num casamento, mas eu não te conto que eu tenho mais 5. Então o problema não é o relacionamento aberto, nem no casamento e nem no trabalho. O problema é a postura ética que você adota, se o jogo está combinado. Eu e você, a gente faz um monte de coisa da vida. Uma das coisas que a gente faz na vida é juntos. Mas eu sei que você tem outras coisas e eu também tenho outras coisas. Entende? Então, essa postura ética, ela tá ótima. Porque o problema é que se você mente pra um, você vai mentir pra 5. Total. Não é? E pra você, Basaga, esse ponto de controle com liderança em si? O que eu vejo é que existe um elemento do que é o que talvez é visto como antagônico e quer ser visto junto, que é controle versus potência. O único lugar que a gente consegue ter controle e potência ao extremo é na engenharia. Fórmula 1, você tem um carro de Fórmula 1 com base aqui, você tem potência, você tem controle. Perfeito. Quando você fala de pessoas, não existe controle e potência ao extremo, tem uma calibração. Que legal. Eu quero a pessoa hiper criativa, mas que siga esse manual do compliance de 200 páginas. Pois é! Não vai funcionar. Gente, eu acho que esse é um elemento importantíssimo. O segundo é tratar adulto como adulto. A gente, infelizmente, pela falta da confiança, vem tratando adulto como criança e depois reclama que não tem comportamento de adulto. Então, acho que esse, para mim, é um elemento muito forte, porque confiança não é tarefa. Confiança é sentimento. Então, e não tem handover de confiança. Eu confio na Ana, Felipe, pode confiar na Ana aqui. Não é isso. É uma construção dentro dessa dinâmica. E como qualquer construção de confiança, ela é feita com o tempo e deslizes, rápidos, desconstroem o que foi construído durante anos. Perfeito. Então, esse para mim é o elemento importante. E aí, para completar, existe também um elemento que eu puxei da primeira vez e você colocou, que hoje, dado a nossa cultura de relacionamento, onde muitas vezes a gente cria um ambiente de uma harmonia artificial, não vamos fingir que está tudo bem porque eu quero estar bem aqui.
E existe uma expectativa que o líder bom é o líder bacanão, que está no churrasco, que está no happy hour. E quando a gente vai para o esporte, que é a referência de performance, cara, a relação entre o treinador e o atleta de alta performance é uma relação de amor e ódio. Uhum. Muitas vezes você quer matar ali o teu treinador, mas uma coisa você não duvida, que é da intenção. Os dois querem a mesma coisa. Exato. E o que é combinado e esperado de um treinador? Eu vou exigir ao máximo de você durante todo momento, só que no momento que você tiver uma lesão ou um problema, eu recuo, porque se eu continuar exigindo ao máximo, eu te quebro e talvez nunca mais você vai voltar a performar. A gente trabalha nessa recuperação, à medida que você está bem, eu vou exigir de novo 100%, porque nós dois queremos a mesma coisa, que é aquele resultado. Então, acho que aqui, para calibrar bem essas expectativas. É que Por favor, Ana. Não, é só uma coisa que a gente precisa... Tem muita gente fazendo harmonização facial, precisa fazer harmonização de caráter, né? A galera precisa fazer uma harmonização de caráter, porque tá muito difícil, assim, a sustentação da palavra, eu tenho sentido. A coisa de você apertar a mão, sabe? Uma coisa meio árabe, assim, meio judaica. Você aperta a mão e dá a sua palavra. Ter papel é bom, é importante, óbvio, tem que ter mesmo, mas assim, qual é a palavra que a gente tá empenhando aqui? E essa, acho que para fechar, essa para mim é a grande diferença entre quem empreende e quem não empreende. Porque quem empreende vai pedir a palavra, vai pedir o seu compromisso. E eu só vejo uma coisinha talvez não diferente, mas um pouquinho mais estendida, que é, às vezes, confiança ela é emprestada no começo. Porque assim, a Ana confia no Felipe. Se eu falar assim, Bazar, Felipe, tenta. É uma porta aberta, sabe? Como um empréstimo, né? Um empréstimo. E vocês vão construir a relação de vocês. Aí cada um é cada um. Mas a coisa da palavra do tipo a gente fez na Tab, assim. Vamos. Então tá bom, vamos. Eu tô aqui, a minha agenda é prioritária, tal, não sei o quê. Vamos. Não é? Total. Sim, total. Pra mim é muito mais simples do que parece. Basaglia, você tem um grande amigo que é o Bernardinho, né? Um dos maiores treinadores, eu acho que talvez o maior treinador de alta performance do Brasil como um todo. Quando você falou de alta performance, e era a minha pergunta próxima sobre alta performance, dá para ter alta performance não estando perto? Não estando no presencial, não estando tendo essa lógica do remoto? O que um pouco você pode falar sobre alta performance e modelo de gestão, né? Seja o remoto, seja o híbrido, seja o presencial em si. Que dicas você daria para manter essa alta performance independente do modelo? Acho que é muito diferente, primeiro, a gente falar do esporte e do mundo corporativo. Acho que do esporte não dá para ter uma gestão remota. Não dá. Definitivamente. Imagina o Bernardinho rasgando a roupa. Ali não vai rolar. E o que eu acredito é que sim, dá para ter uma alta performance à medida que a gente constrói todos os pilares que a gente vem falando até agora, de confiança, processo, ferramenta, uma gestão clara, expectativa, mas principalmente um alinhamento claro de expectativas. Um dos maiores erros que eu vejo de gestão é quando o gestor começa a querer mais do que a pessoa. Nossa, eu falo tanto isso, querer para o outro mais do que ele quer para ele mesmo. Não vai funcionar. Eu gosto muito de uma frase de Sócrates, onde é atribuído a ele uma frase que ele dizia que, ainda que a minha mãe seja a melhor parteira do vilarejo, ela é incapaz de dar à luz a uma mulher que não esteja grávida. Então você pode ser o melhor gestor, ter todas as ferramentas, ter todo o processo. Se a pessoa não quer, não está disposta a pagar o preço, e talvez esse seja um desafio que traz uma nova palavra além de confiança, que é um impacto no Brasil de hoje, referências. Quais são as suas referências de sucesso? Quais são as suas referências do que constrói um sucesso? E eu gosto muito de trazer esse elemento aqui porque é aquela história, né? Todo mundo quer água gelada na geladeira, mas poucos enchem a garrafa. E, infelizmente, a vida profissional não vai ser construída através de atalhos. E a maior parte das pessoas está mais buscando atalhos do que trabalhando numa construção forte com os elementos para ter a solidez necessária. Super legal. E algum ponto, Ana, de complemento na parte de alta performance? Acho que uma coisa, me veio uma coisa que eu falo muito também, que é, eu não consigo ensinar ninguém a gostar de levantar da cama para trabalhar. Ou gosta ou não gosta. E aí, independente de qualquer trabalho. Mas a minha resposta direta para essa pergunta seria, hoje não. Hoje não é possível construir alta performance
de longe. Eu acredito que vai ser possível um dia, mas como a nossa geração ainda está aqui, a gente ainda é muito presença dependente. A gente ainda constrói muito nessa coisa do café, etc., e que isso vai precisar continuar acontecendo, de certa forma, para a gente não esquecer também que a gente é a natureza, não é? Uhum. Então, eu vejo muita gente que hoje em dia só consegue se relacionar mediado por tecnologia. Por WhatsApp, por Zoom, por telefone, qualquer tipo de gadget, qualquer coisa. E isso aqui não existe. As minhas aulas na PUC têm 3 horas de duração. Então, você não tem paciência para sentar lá e ouvir alguém falar de religião por 3 horas, então a gente também está perdendo um pouco isso, e aí é perigoso porque a gente perde uma coisa que é super importante para o empreendedor, que é a capacidade de escuta. Escutar precisa de tempo, precisa de paciência e precisa de instrumento, você precisa saber escutar. Então, dá para escutar remoto? Dá, mas mais de 80% da comunicação é não verbal. No remoto, quando a câmera está aberta, né, porque tem gente que não abre a câmera, essa é uma outra conversa para a gente ter, você perde tudo isso aqui, você não sabe se o pé da pessoa está mexendo, se a pessoa está inquieta. Você não sabe como é que ela está, você não sente o cheiro dela, não sente a temperatura dela. Uhum. Então, a minha resposta direta é mais parecida com o esporte. Hoje eu acho que não. Para mim o elemento eu tenho talvez uma opinião complementar, eu acho que dá, mas o preço a ser pago hoje é tão alto que a maior parte das pessoas não está disposta a pagar e depois vai colocar a culpa na gestão remota. Uhum. Então, esse para mim é um elemento grande. Você daria alguma dica para alta performance nesse lado do remoto, para tentar tangibilizar, entender e dar um pouco mais de ferramentas de gestão nesse lado? Além do que foi falado, Sim. E o que a Ana também já trouxe, para mim a escuta. Se eu pudesse dizer assim, qual que é a principal habilidade que um gestor precisa ter? Escuta. Para mim, um gestor que não escuta é como um piloto de avião que prefere não usar os instrumentos do avião. Não, a minha experiência e olhar pela janela é suficiente. Eu não gostaria de estar nesse avião com esse piloto. Então, para mim, a escuta ela é fundamental e, para mim, um alinhamento claro de expectativas. Eu vou voltar nesse ponto. Assim, o que é esperado de cada um para que, a partir do momento que exista uma quebra de confiança, foi avisado. Mas o como seria, talvez, ele marcar uma reunião por semana? O que você daria de dica de maneira prática para alguém que é muito pequeno e fala, nossa, nem sei por onde eu começo? Lá. Então, primeiro, métricas claras de entrega. Tá, define o que é a entrega dele. O que tem que ser entregue, e depois que você definir o que vai ser entregue, como vai ser medido e com que periodicidade vai ser medido. Começa aqui. Perfeito. A partir daí, você tem a convicção que você sabe o que é necessário para essa pessoa entregar. Porque tem gente que vai faltar segurança, tem gente que vai faltar ferramentas, tem gente que vai faltar interação com outras áreas, porque eu acredito muito que performance é igual a talento menos interferência. Uhum. Talento é tudo que você tem de habilidades, experiência, interferência é o que atrapalha de entregar resultado. Pode ser problema com pares, falta de treinamento, falta de confiança. E não adianta nada você ter talento nota 9, interferência nota 7. 9 menos 7 é 2. Uhum. Se pegar alguém com talento nota 7, interferência nota 2, 7 menos 2 é 5. Notem. Quem tem menos talento, mas muito menos interferência, entrega mais. Então, para tentar ser objetivo no ferramental, o grande papel do líder é como é que eu potencializo sim talento, mas como que eu diminuo as interferências que me atrapalham de entregar o resultado. E tem que fazer lista de interferência, porque o que é interferência para você pode não ser para mim. Isso é importante também, porque dependendo, e hoje em dia a gente está falando de uma profusão de diagnósticos muito grande, hoje todo mundo é TDAH. Mas narcisista é o outro, né? Mas assim, eu sou TDAH. Então, brincadeiras à parte, tem gente que realmente vai ter o que a gente vai chamar de disfunção, mas tem gente que realmente só vai ser desorganizado e tá no automático. Então, o que é distração para você pode não ser para mim. Mas você falou uma coisa que me deu um clique, que é o seguinte, quando você concorda que dá, mas o preço a ser pago é muito alto, a imagem que me veio foi, de fato, quando você está no remoto, você é muito mais dependente da maturidade individual e da postura ética individual, daquilo que a pessoa decide fazer e não do que é construído em conjunto quando você regula no coletivo presencial. Porque o que é uma equipe de esporte? É um coletivo sendo regulado, com uma liderança ali. Só que você está ao mesmo tempo, no mesmo lugar, treinando, etc. Quer dizer, tem também uma retroalimentação. A Denise Fraga fez uma peça com o Tony Ramos aqui em São Paulo por algum tempo, chamada O que Só Sabemos Juntos.
Porque se eu não estou em alteridade, eu sou outra pessoa. É meio quântico. O hidrogênio, ele é o hidrogênio. Mas se tantas moléculas juntam com oxigênio é uma coisa, se junta com outra coisa é outra coisa. Quer dizer, pode matar, ele pode dar a vida. Então, o segredo está muito na relação. Qual é a relação que você vai estabelecer remotamente? E se está remoto, acho que eu adicionaria a governança. Então, é a tal da daily 8 horas da manhã? Pô, talvez ninguém mereça, mas pode ser que seja importante. Varejo faz isso há 30 anos e funciona de certa forma, porque você precisa ter o que eu vou chamar das intersecções. A intersecção entre o que a gente tem para ir nessa direção, mas as intersecções de tempo. Agora, qual é o grande problema disso aqui que a gente está falando? Tempo. Todas as conversas vão cair no tempo, gente. Qual é o tempo? Eu fabrico tempo, não fabrico tempo? Eu falo muito sobre fabricar tempo. Você aceita qualquer reunião? Ou você pergunta por que você está naquela reunião? Você tem regra para pedir reunião? Você tem regra para aceitar reunião? Você tem desenho de alçada dentro desses desenhos que o Baza falou? Você tem que ter desenho de alçada, até onde você decide sozinho, depois de quando você pede ajuda. Desenho de processo, né? A gente vai voltar pro básico. Antes de ir pro processo, que eu acho que ele é super importante, vocês começaram na parte do processo, começaram na parte da ferramenta e falaram de modelo de gestão. E eu queria trazer algo a mais que é a parte de cultura, né? A cultura da própria empresa, ou como é a cultura. De que forma vocês veem a cultura dentro desse modelo do que vocês já colocaram? Tanto de processo, tanto de ferramenta, tanto de modelo de gestão. Como é que a cultura você consegue entender se a pessoa vai ter a cultura ou não tem? Como é que você consegue identificar isso antes? Porque o híbrido, o remoto ou o presencial, eles te dão níveis diferentes, né? Você consegue talvez identificar determinada parte dos traços culturais mais rápidos no presencial, no remoto talvez você demore um pouquinho, mas você consiga talvez antecipar isso se tiver algumas ferramentas que te ajudem. De que forma vocês veem a cultura dentro desse modelo e que dicas vocês dariam do ponto de vista de cultura? Começa você, que a minha opinião ela é muito polêmica, muito controversa. Então eu quero saber. Já começou bem, pode falar, por favor. É que sabe o que é? Tem uma coisa que, em geral, hunters e pessoas de recrutamento e seleção essencialmente não gostam quando eu falo, mas os bons hunters gostam. Vamos ver aqui onde é que ele vai se encaixar, aquela pessoa que já provoca, né? O santo tem que bater. E essa coisa do santo que bate é uma coisa meio Big Brother Brasil, tipo, Bial, que eu não tive afinidade, sabe assim? Essa coisa do santo que bate para o pequeno e médio empresário, ela é super importante. Ela pode ser perigosa, porque você pode cair no risco e na armadilha de novo de ter muitos iguais nesse sentido, mas, assim também como relacionamento, eu gosto de dizer que os opostos não se atraem. Muitas vezes eles se distraem, eles se prejudicam, enfim, eles se batem. Porque a lista de opostos e iguais, ela precisa ter um pedaço de negociáveis. E isso não pode ser oposto, é que nem num casamento mesmo, né? Então, a coisa que eu estava falando do compromisso, da palavra, da ética, para mim o humor é muito importante, porque para mim o humor recruta inteligência. Então eu detesto às vezes fazer uma piada e a pessoa me dá uma lição de moral. Eu falo assim, não, pelo amor de Deus, não. Isso torna mais leve, mais possível. Então, eu falo para os meus sócios às vezes, hoje até o copo meio cheio, até o copo cheio ele tá vazio para mim. Não é? Num dia muito difícil. Então, você precisa ter, o empreendedor precisa ter uma clareza muito grande daquilo que é inegociável, e processo seletivo não termina na hora que você contrata. Ele dura mais 90, mais 180 dias, porque você não tem, por melhor que seja o processo seletivo, você não tem 100% de garantia de que aquela pessoa de fato é a pessoa. Então, o processo seletivo, o Baza pode falar muito melhor do que eu, mas ele continua, porque é na prática que você vai entendendo. De novo, o remoto dificulta, a curva é maior, no entanto, o remoto entrega mais registros possíveis. Então, as coisas ficam mais registradas, ficam mais anotadas, né? Você tem rastro, você tem tracking. Então, isso pode ser uma coisa boa, não é para ficar tirando print da tela do funcionário, né? Porque daí a gente chega num lugar também que é tratar adulto como criança. Mas muitas vezes as pessoas se comportam como criança também, não é? Procurando esse pai, essa mãe. Tem tanta coisa bacana do que você falou. Acho que o primeiro deles, você falar do santo bater, eu sou de São José do Rio Preto. Então, se o santo não bater, nada funciona.
Mas eu tenho alguns elementos aqui primeiro para a gente trazer. Primeiro que sim precisa existir uma conexão, porque como funciona na maior parte das empresas? Quando tem alguém que eu gosto e confio nessa pessoa e ela me pede alguma coisa na empresa, eu gosto, confio, ela me pediu alguma coisa, normalmente o que acontece? Eu faço sem pensar duas vezes. Exato. E quando tem alguém que eu não gosto ou não confio na empresa e ela me pede alguma coisa, eu uso as regras e a burocracia da empresa para explicar por que eu não vou fazer ou porque eu vou demorar para fazer. Aos amigos tudo, aos inimigos apenas o rigor da lei ou às vezes apenas o rigor da agenda. Né? É como funciona. Só lembrando que a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes bater o santo não é algo automático. Eu costumo brincar que a maior parte das amizades profundas começam com... Sabe que no início eu não ia muito com a tua cara? Um estranhamento antropológico. Então acho que tem esse cuidado. Mas voltando com tudo que a gente está dizendo em cultura, existem muitas definições de cultura, mas eu gosto de uma definição muito simples. A cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Porque os piores comportamentos que você tolera ensinam as pessoas até onde elas podem ir. E eu vejo que hoje, num mundo onde está cada vez mais manter as pessoas, está cada vez mais difícil contratar, está tendo uma flexibilização de cultura onde você quer agradar todo mundo e você distorce a tua cultura e você não tem nem mais clareza do que é efetivamente a tua cultura. Eu estou dizendo a cultura prática, não o que está escrito na parede dentro dessa dinâmica. Então, a cultura não é feita para todos. Se eu for no Japão e falar a 80 decibéis, eu estou gritando. Se eu for na Itália e falar 120, está tudo normal. Não tem certo, não tem errado. Cultura. E o mesmo vai funcionar nas empresas. Claro, eu não estou entrando em questões éticas, estou falando de modelos de comportamentos aceitáveis. Pois é, mas aí eu preciso entrar um pouquinho nessa coisa ética, porque o que eu percebo que está acontecendo hoje na cultura, acho que para amarrar uma coisa, como ativista, não vou militar, fica tranquila, sabe? Não é a minha parte militante. Mas tem uma coisa que é... Existe uma linha, que não é bem uma linha, é uma coisa meio cinzenta, de o que é assédio e o que não é assédio. E aí eu não estou falando das pontas explícitas do espectro, tá? Eu não estou falando de você gritar, chamar de burro, expulsar da sala, ou de você ter uma expressão explícita de racismo, de homofobia, assim por diante, LGBTfobia. Eu estou falando das coisas sutis, porque a violência ela é sempre um espectro. E aí tem o começo do espectro, que é a brincadeira, que é o... Aqui a gente não contrata determinada coisa, etc. Tem um pedaço do espectro que é discutível do ponto de vista moral, não ético especificamente. Mas do ponto de vista moral, porque a moral é uma coisa um pouco mais particular, um pouco mais de um grupo específico. Então, a gente precisa começar a produzir essas conversas um pouco mais de moralidade, porque justamente onde é que estão as intersecções e quais são os tipos de piada, ou o tipo de rigor. Então, no doutorado eu estou fazendo estágio numa turma de graduação de Direito. Imagine só os futuros advogados desse país, numa das melhores universidades deste país. E a gente tem, assim, muitos alunos que se irritam porque eu começo a aula na hora. Entende? Então, da hora, eu fecho a porta e aí eu passo uma lista de presença para quem chegou na hora, porque eu gosto de, não é, assim... privilegiar quem segue a regra, como uma boa virginiana. Eu sei que eu tô com 2 homens, falar de signo não é muito, não adianta muito, mas como uma boa virginiana, quem tá ouvindo vai entender. E aí, as pessoas que vão chegando depois, e eu vou passando a lista depois, com os horários que elas chegaram, tipo uma marcação de ponto, elas ficam bravas. E aí eu precisei dizer para elas essa semana, o advogado que se irrita com rigor e disciplina tá fadado ao fracasso. E aí eu diria que todo mundo que se irrita com rigor e disciplina, eu sou neta, filha e mãe de engenheiro, neta, filha e mãe de militar, tá? Que você falou de engenharia. Entendeu? Todo mundo que se irrita com rigor e disciplina está fadado ao fracasso. Mas como diria Santo Agostinho, dai-me castidade, mas não agora. Todo mundo é a favor da paz mundial. Gente. O problema é o que cada um vai entender sobre isso. Ele tá falando assim, rindo, porque eu cheguei aqui para gravar com um livro da biografia de Santo Agostinho debaixo do braço, para poder fichar, e a gente descobriu esse interesse em comum, assim, Santo Agostinho. Eu adorei, dai-me castidade, mas não agora. Tipo, Deus, se for da sua vontade, sua filha não está pronta, entendeu? Meio isso. Basagra, vou puxar para grandes empresas agora. Você tem uma experiência muito grande com diversos tipos de segmento e diversos tamanhos de empresa. O que você está vendo nas grandes empresas e o que elas estão fazendo para fortalecer cultura e engajamento em times híbridos e o que as pequenas e médias empresas poderiam beber dessa fonte e ter alguma coisa mais pragmática para elas já começarem a aplicar no dia a dia delas? Olha, eu poderia falar de muitos rituais, ferramentas, mas talvez para mim tem um elemento básico que é exatamente o mesmo do casamento, que é conversar sobre a relação.
ADR. Vamos conversar sobre a relação? Uhum. Vamos dizer, e por que eu falo de conversar? Porque para você poder conversar da relação, você precisa ter segurança psicológica, você precisa ter um entendimento claro do que está acontecendo, você precisa se conhecer para entender o que você concorda, o que te incomoda aí dentro dessa dinâmica. Então, para mim, acho que tem um elemento de se conversar mais, acho que esse é o primeiro elemento. O segundo, como que você busca ter uma calibração entre as lideranças? A maior parte das empresas grandes, cada diretor ou cada gerente de uma grande área é quase que uma empresa completamente diferente. Uhum. Então, isso traz, eu mudei de área, não quase que eu mudei de empresa ali dentro de uma dinâmica. Então, para mim, eu acho que tem que ter um entendimento onde você despersonifica o que é o gestor e muito mais coloca ele num papel de ser representante do que você espera ali como empresa. O que eu acho diferente do pequeno empresário, dado o tamanho, a cultura é a cabeça do empreendedor, ponto. Só que lembrando que à medida que você começa a contratar e desenvolver camadas de liderança, você não vai ser capaz de você dar cultura para todos à medida que a dinâmica cresce. Então, como que você consegue ter a segurança que você está desenvolvendo camadas que podem representar o que você acredita, lembrando que cultura é um organismo vivo que vai se transformando em função de tudo que vai acontecendo no meio. Então, para mim, acho que tem um elemento muito claro do que é ser colocado. E talvez assim, a gente está falando de ferramentas práticas pro empreendedor que está nos escutando. Quer ver uma ferramenta muito interessante que eu sempre recomendo para os empreendedores? Quase todas as empresas que começam a estruturar um processo de RH colocam um processo chamado entrevista de desligamento. Eu quero entrevistar quem está saindo para entender o porquê. A minha recomendação, implementa o Stay Interview. Eu quero entrevistar quem está ficando. Legal. E as pessoas que estão ficando e estão performando, eu quero fazer um raio-x dela. Por que elas estão aqui? Porque elas gostam. Porque senão, é aquela história, você quer entrevistar os teus clientes satisfeitos ou teus clientes insatisfeitos? Se você começar a agradar os clientes satisfeitos, será que você não vai começar a desagradar os satisfeitos? Então esse para mim é uma ferramenta super simples para você ter clareza do que você já está fazendo bem. Se não, desculpa a expressão aqui, mas você vai ficar com uma baita dor de corno, você só começa a olhar o que está errado, aí você acha que a tua empresa é ruim, nada funciona. Peraí, se tem tanta gente trabalhando contigo há tanto tempo e você onde você chegou, acho que você está mais acertando do que errando. Então acho que essa clareza é fundamental. Perfeito. Ana, além da entrevista de quem está ficando efetivamente, que eu acho que é uma ótima dica que o Basaglia deu, tem algum outro recurso ou alguma outra rotina de acompanhamento que funcione para esse pequeno empreendedor e que ele poderia implementar amanhã dentro do negócio, além da entrevista de... Eu amei, né? Porque a gente fica olhando muito o detrator e a gente deveria se apaixonar pelo promotor. De repente, o promotor ele te ajuda muito mais do que simplesmente estar olhando... Parecidos com o promotor, né? Que valorizam, parecidos talvez não é a melhor palavra, mas que valorizam as mesmas coisas, que buscam as mesmas coisas. Great minds look alike, né? Exato. Nesse sentido. Ele falou da coisa do santo que bate. Tem uma outra coisa que a gente faz, que é quando a gente gosta muito de alguém e sabe que vai sair, você mata essa pessoa de tanto trabalho. Como é que você recompensa essa pessoa? Com mais trabalho. Então, eu sei que o Basa vai entregar, eu fico só entregando coisa pra ele. E aí essa pessoa, ela murcha. Porque o primeiro sinal de burnout é a queda espasmódica de performance. Então, acho que era uma coisa importante também de falar. Mas... ferramenta prática, terapia. Não, mas eu digo rotina de acompanhamento. Eu sei, mas eu vou falar da terapia primeiro. Porque sem terapia, esse empreendedor, porque assim, quando duas pessoas se juntam, antes de ser um encontro de talentos, é um encontro de traumas. Isso é muito importante da gente entender. Então, na hora que eu vou contratar alguém, inclusive, eu posso estar procurando ali alguma coisa que me falta, ou alguma coisa que é muito importante pra mim. E aí, às vezes, você me irrita... Às vezes você pode ser ruim mesmo, tá? Pode ser chato pra caramba, o que não é o caso. Mas às vezes você me irrita porque você é parecido com alguém que me arranha. Ou que já me arranhou alguma vez na vida. E eu não tenho consciência disso. Então, o processo de fazer terapia vai ajudar muito esse empreendedor a construir rotinas. Por quê? À medida em que ele vai entendendo que ele precisa construir adultos e não manter crianças, ele vai perdendo, por exemplo, a vontade de agradar. Certo? A gente tem um parceiro que, puxa, o grande trabalho incrível que a gente está fazendo com ele é essa coisa de você não pode virar refém. Então, essa coisa de ser refém, você só vai conseguir construir rotina se você deixa de ser refém do seu time. Então, volto para a governança.
a coisa do vamos abrir espaço para escuta, que eu acho que é importante, trabalhar com uma coisa que eu chamo de democracia profunda, tá todo mundo aqui nesse time indo pro lado A, mas poxa vida, tem um chato, todo mundo tem um chato, né? Todo time vai ter um chato. E se você acha que não, é porque talvez o chato é você, tá? Então já fica aí esse chá revelação também. Esse chato, ele conta alguma coisa daquele organismo. Então você não pode simplesmente só falar assim, todo mundo prefere isso e dane-se você. Você fala, não, peraí, deixa eu entender o que esse cara aqui tá falando, que não é o cara que não performa, mas pode ser, sabe aquele filme Não Olhe Para Cima? Gente, o meteoro vai cair. Gente, o meteoro tá vindo. Gente, vocês não estão vendo o meteoro? Entende? Você fala assim, peraí, o que será que acontece? E aí a gente faz, acho que a ferramenta que eu quero sugerir são os acordos de convivência. Então, como é que a gente vai comunicar o desagrado? Como é que a gente vai resolver o problema? Eu não quero consenso, eu não quero convencimento, eu não quero concordância. Eu quero compromisso. Então, a gente senta do mesmo lado da mesa e vai na mesma direção. Com estas regras, com este rigor, com esta disciplina, aqui conversa não faz curva, a gente não triangula conversa. Serve para você assim? Ótimo. Se não, é contexto que cabe no contexto. É incompatível agora. Somos a pessoa certa na hora errada. Sabe aquela coisa assim? Boa. Então, é por aí. Indo para um lado, muito de alinhamento de expectativa. Então, o tempo inteiro de alinhamento de expectativa faz muito sentido. Que é o que ele tá falando, mas de um jeito muito concreto. Porque assim, eu quero um lugar que seja justo. O que é justo para você? O que é justo para mim? O que é que, do ponto de vista de comportamento concreto, observável, se pendura no conceito de justiça para você? Porque uma discussão que a gente precisa ter, e eu estava lá com o Tal Achab, aquele psicólogo, esqueci o nome dele, gente, da ciência da felicidade, ele está aqui no Brasil, e eu estava com ele anteontem. Eu perguntei para ele, como é que a gente endereça as pessoas infelizes? Porque eu sou grande cética da felicidade, você sabe, né, no trabalho. Como é que a gente endereça as pessoas infelizes? E aí ele fala, bom, todos os estudos são em volta disso, mas ele partiu de um conceito análogo ao MVP. Então, encontre o mínimo comportamento que pode individualmente transformar essa pessoa. E aí a mágica acontece concretamente. Corpo. A gente precisa lembrar que tem um corpo, mesmo no remoto. Acho que se a gente entrar em felicidade, vai outro, Nossa, vai o ano inteiro, que é um tema que eu adoro também. São mais 3 episódios. Eu adoro, odeio, tudo junto. Mas a coisa do corpo é, se esse corpo tá doendo, se esse corpo tá doente, se esse corpo tá não saudável, ele não vai entregar performance. Super. Nem presencial. O Basagra, você comentou uma frase muito boa, até anotei aqui. A cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Dentro de uma perspectiva... Aliás, isso vale para namoro, casamento, amizade, família também. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Você tem alguma dica prática puxando muito para o pequeno e médio mesmo, assim, de gestão de rotina mesmo? Porque a gente escuta muito do negócio da daily, vão marcar um a um, né, one-on-one, eu vou ter uma reunião de fechamento do mês. Você tem alguma dica prática do que você viu que funcionou em todos esses anos de experiência para a aplicação de um pequeno e médio? Vamos lá, eu falei da fórmula da performance, que é igual a talento menos interferência. Boa. Então, vamos da outra fórmula. A diferença entre performance bruta e performance líquida. Qual que é a fórmula da performance líquida? Performance líquida é igual a resultado entregue menos estrago causado no ambiente. Porque tá cheio de gente que entrega resultado, mas estraga o ambiente, causando interferência em um monte de gente que vai entregar menos resultado por causa dele, desse cidadão. E para mim é muito claro, a maior parte das empresas tem um babaca que entrega bastante resultado e você tá ali se perguntando há meses ou há anos se você deveria demitir ou não, porque vai doer no curto prazo. Claro. Só que você coloca na tua cabeça que não, quando eu encontrar alguém, quando eu promover alguém, quando eu preparar alguém, eu vou tomar essa decisão. Só que à medida que você não coloca prioridade em resolver essa situação, ela vai se perdurando. E o grande desafio do ser humano é que ele é tão adaptável que a gente se adapta a coisas ruins também. E aí você começa a não só eventualmente perder pessoas que não toleram o babaca, como criar referências do que deveriam ser os comportamentos para que alguém cresça e tenha sucesso na sua empresa. Então acho que esses são os pontos que eu colocaria na mesa. Super legal. Eu tenho a sugestão da lavanderia. Diga da lavanderia. A lavanderia é o seguinte, aí de preferência presencial, se não for possível, uma sala com nome de lavanderia, uma sala virtual. É nessa lavanderia onde a gente lava a nossa roupa suja.
De preferência, tendo alguém capacitado, ou dentro do time ou externo, para mediar essa lavação de roupa suja, para não virar, né, uma coisa assim horrorosa, uma coisa meio programa Casos de Família mesmo, sabe? Também. No programa da tarde. Mas é aqui que a gente lava roupa suja, a gente não espalha roupa suja pela casa. Significa dizer que, principalmente, o empreendedor com os seus diretos, com o seu N1, eles vão falar do que é ruim, do que desagrada, do que eles não querem, não concordam, aqui, nesse momento, nessa hora, e qualquer um pode pedir uma lavanderia a qualquer momento, mas tem a lavanderia do mês, sabe? E aí a gente se reúne, de preferência com alguma coisa para beber, para comer, que é gostoso, tornar isso um pouco menos pior, e a gente fala o que aconteceu e que não foi bom, e sem julgar no sentido de, mas isso é uma besteira, mas que mimimi. Não, se eu tô dizendo que isso me alcançou de determinada forma, como é que a gente encontra um meio de caminho para isso? Eu posso só pedir para você não fazer mais? Eu posso só pedir para você não escalar esse assunto? E se você for escalar, você fala comigo, a gente escala junto? Porque eu me senti traído nesse momento, com uma puxada de tapete. E aí, isso, linha de impedimento de futebol. Ninguém sai da lavanderia para espalhar roupa suja pela casa. Boa. Mantém na lavanderia. Mantém na lavanderia. Parte final agora, eu acho que o papo foi incrível. Papo de perguntas mais rápidas e respostas mais rápidas. Um erro clássico dos empreendedores no home office. Um erro clássico dos empreendedores. Querer tratar o modelo de gestão da mesma forma que o físico. Achar que não existe nenhuma adaptação, que você efetivamente vai querer controlar pelos métodos antigos, tentando controlar. O que será que a pessoa está fazendo? Que horário que ela está trabalhando? Controlar o número de cliques no mouse ali. Não vai funcionar. Eu acho que esse é, para mim, erro crasso. Boa. Ana, para você, um ritual simples que mantém o time conectado. Acho que você falou o ritual da lavanderia, é um ótimo. E pão e circo, mesmo. Assim, ter momentos em que vocês se divertem juntos, com alguma coisa que seja bacana para todo mundo. E que faça passar uma vergonha, tipo um karaokê. Boa. Basaglia, para você agora, um aprendizado pessoal sobre liderança à distância. Se a tua intuição está dizendo que tem algo errado, não espera crescer. Tem algo errado. Vai rápido conversar, vai rápido entender e atua, porque depois pode ser tarde. A gente tende a acreditar que os problemas a gente coloca dentro do porta-mala e eles desaparecem. Mas na verdade eles vão crescendo até que explode o porta-mala. Eu tinha uma professora de português que falava assim, dúvida não é maracujá, que você põe na gaveta, ele sai enrugado e você faz um suco bom. Dúvida você tem que tirar rápido. Boa, muito bom. Pergunta para os dois agora, se vocês pudessem indicar uma pessoa para estar aqui num próximo episódio junto com a gente e trocar um pouco mais sobre outros temas, quem seria essa pessoa para estar aqui no Fecha Conta? Eu indicaria uma pessoa que eu conheci já há algum tempo, se tornou um grande amigo, Gustavo Borges. É um cara fabuloso, porque todo mundo conhece o medalhista olímpico. Pouca gente sabe, formado em economia na Universidade de Michigan, que empreendeu e hoje tem uma rede de mais de 400 academias. É alguém que teve que se remodelar várias vezes e com muito sucesso. Muito legal. Fábio Câmara, CEO da Injamão IT, um cara que eu acho que pode ajudar muito o pequeno e médio empreendedor. Muito legal. Turma, foi incrível, foi leve, a gente falou de diversas coisas ao mesmo tempo. Obrigado por terem topado estar aqui junto comigo. A gente podia ajudar muito o pequeno e médio empreendedor com dicas muito práticas também dentro dessa gestão. E, novamente, obrigado por estarem aqui. Te agradeço. Se a gente não falou o que você queria ouvir, a gente falou o que você precisava escutar. Adorei, eu sou do interior. Não me convida por educação que eu apareço. Então, cara, conta comigo sempre. Eu adorei, obrigada. Valeu, obrigado. Maravilhoso. Boa. Ei, peraí, você tá indo embora já? Os convidados de hoje já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa nos próximos episódios do Fecha Conta. Se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, se apresentando e apresentando a sua empresa.
E claro, explica para nós por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre chegar um novo episódio, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite e nos avalie 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro tanto dos meus conteúdos quanto os da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtab. Até a próxima!